Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Beleza, o nosso encontro semanal de todas as terças-feiras. E hoje, antes da gente iniciar o nosso bate-papo com a minha convidada especialíssima, que é uma pessoa super empreendedora, uma pessoa inovadora, uma pessoa para frente, que pegou na minha mão e me ensinou coisas maravilhosas. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana, que eu achei muito legal. Até falei que eu ia colocar nos stories, mas eu resolvi que eu ia mostrar aqui no podcast, porque eu achei uma coisa assim incrível. O brasileiro realmente ele não tem limites. E eu vou colocar uma imagenzinha para vocês aqui, para vocês verem. É uma imagem de um produto que deixaram para mim. Essa semana eu estava na Villa Hours, não me falha a memória, e eu parei num sinaleiro e um menino veio e deixou para mim, entregou, né, para nós, estava meu marido no carro, ele entregou para nós um kitzinho de doces, de balas de goma, né? Daí eu peguei aquela imagem, aquele negocinho, e ele chegou e falou assim, ó, o sinal já abriu, e ele chegou com a embalagem e falou assim, eu vou deixar isso daqui para você como garantia de confiança. Daí ele me entregou isso e falou exatamente essa frase. Vou deixar isso daqui com você como garantia de confiança. Me entregou e deu o sinal, já abriu, e eu não tive como dizer não vou pegar. Peguei a embalagem e fui embora. Eu dobrei a tarjetinha embaixo ali para não expor o telefone do menino e o nome dele e tal. Mas está escrito assim, ó. Quero ser um empreendedor. Tudo tem o seu começo. Daí tá ali o valor, né? Os 4 docinhos e o valor. E embaixo tá o Pix dele, que é o telefone dele. E eu peguei aquilo e fui embora. E daí eu depois fiquei refletindo, né? Olhando para a imagem e pensando, gente, a principal chave do empreendedorismo, ali eu entendi isso, né? É a confiança. Você confiar em você, primeiramente, você confiar naquilo que você ama, confiar naquilo que você quer, mas também confiar nas pessoas que estão caminhando com você. Esse menino entregou isso para mim e a probabilidade dele não receber isso era muito maior do que dele receber, né? Então, assim, hoje no Brasil nós temos assim inúmeras pessoas, enquanto estamos conversando aqui, tem alguém empreendendo, tem alguém tendo uma ideia, alguém, né? Então, assim, o que eu entendi com isso? Eu entendi que ele acreditou no trabalho dele, mas ele também largou isso na mão de pessoas que acreditam no seu trabalho e acreditam no trabalho do outro. Ou seja, para que você realmente entenda o que é empreender, que vai ser o nosso assunto de hoje, para que você entenda, você precisa confiar. Você precisa confiar na tua trajetória, você precisa confiar nas pessoas que estão caminhando com você, você precisa confiar que vai dar certo. Então pensa no risco que esse menino corre. Ah, mas é só R$10. Claro que ele também está ganhando, porque ele não pagou isso no doce ali. Mas a questão não é o doce, a questão é o recado que ele passou. Tudo tem um começo. Então, assim, eu fiz parte, que logicamente, que com o maior prazer, eu comecei a seguir o menino, que daí tem o Instagram dele ali, olha, saca a jogada, tem o Instagram dele ali, então eu comecei a seguir ele, depositei, né, fiz o Pix para ele, mandei uma mensagem no direct dele, desejando sucesso para ele, assim, a felicidade dele, assim, em receber, não os meus R$10, mas assim, porque eu retribuí a confiança dele. Então, achei muito legal, achei legal a ideia dele, achei legal a confiança dele e a lição que ele passou. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre isso, sobre empreendedorismo, sobre acreditar em você, acreditar no seu ideal, acreditar no seu objetivo e ver que vai dar certo, porque realmente vai dar certo. E para falar sobre isso hoje, eu recebo aqui a minha querida Juliana Souza. Bem-vinda, amada, muito bem-vinda. A Ju, ela é gestora e idealizadora do Grupo Ladies. E ela vai contar para nós sobre a trajetória do Grupo Ladies, vai contar para nós como surgiu o Grupo Ladies,
algumas coisinhas a mais, que umas perguntinhas que eu guardei aqui que ela nem imagina. Que medo! E quem estiver assistindo, se tiver alguma pergunta para mandar pra Não gente, faça. pode mandar, Não pessoal. faça. Aproveita que esse é o momento. Ju, muito bem-vinda. Obrigada, Índia, obrigada. Nossa, querida Angelita no grupo, mas que ninguém conhece. Se a gente fala Angelita, as pessoas dizem quem? Índia Olhares. Então a gente já virou agora seu nome, né? Sua identidade. Identifica. Então, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com obrigada. você, né? Sendo entrevistada, porque eu sempre estou do outro lado, né? Fazendo a entrevista e agora estou sendo entrevistada. É o que eu falei pra Gi outro dia. Outro dia eu conversei com a Gi, aqui da rádio, e daí eu falei pra ela, hoje você está do outro lado do balcão. E é diferente pra gente, porque a gente está acostumado a fazer perguntas, né? E eu brinco, né? Podem fazer, eu tô falando pra não fazer, mas podem fazer, porque eu já mandei lá no grupo das meninas também, que elas podem fazer perguntas que eu estou hoje totalmente à disposição. Com certeza, com certeza. Ô Ju, eu tenho certeza que você já contou muitas vezes essa história, mas não tem como eu não perguntar para você, porque eu acredito que eu vi que no Grupo Ladies, que eu também faço parte, pessoal, tem muitas meninas novas e você poderia contar pra gente. Eu particularmente, para mim, você nunca contou. Como foi que surgiu essa ideia do Grupo Ladies? Olha só que legal. Então eu vou contar. Vamos começar do começo, como diz, né? Então, o Ladies, ele existe antes mesmo dele chamar Ladies, porque eu já entendia que movimentar mulheres, organizar eventos, confraternizar, já era, para mim, o relacionamento era o negócio, porque se a gente fizesse o relacionamento, nós tínhamos as vendas propriamente ditas, as negociações aconteciam. E as minhas vendas, eu sempre fui uma vendedora nata, sempre partiram de relacionamentos, de pessoas que me conhecem e compravam. Lógico que você precisa ter um bom produto, um bom serviço, mas eu entendo isso. Então o Ladies começou antes, mesmo que ele não chamava Ladies, eu reunia amigas em casa, né? As crianças iam para a escola, na parte da tarde costumavam ir para a escola, 1 hora a gente deixava eles na escola, vinham lá para minha casa, normalmente era na minha casa, fazia um café compartilhado, que vocês, ladies, já estão acostumadas a fazerem também, que de vez em quando a gente faz. Fazíamos um café compartilhado, cada uma vinha com um segmento. Nesse ponto, eu já tinha essa ideia de segmentos únicos, em ser referência em algo, porque eu trabalhei mais de 13 anos com joia, então eu entendia que eu trabalhava com joias que não era para ter outra pessoa com joia. Não por conta da concorrência. Primeiro eu entendia que era concorrência, depois eu entendia não, porque a pessoa está indo lá, ela não está para vendo, não é um evento só de joias. Ela queria ver joia, ela queria ver sapato, ela queria ver roupa, ela queria Abre ver o leque, né? E aí as amigas já vendiam coisas diferentes. Então eu reunia as amigas e elas convidavam mais amigas para esse café. E lá nós passávamos a tarde toda, né, confraternizando, conversando, batendo papo e fazendo negócio e vendendo. Então assim que começou, sem ter um nome do Ladies. Né? E isso há muito tempo atrás. Eu vi uma postagem do Facebook de 10 anos atrás. E o Ladies está fazendo 5. Que legal! Não sei se de 10 ou 9 anos atrás veio essa. E aí eu brinco, porque aí o que eu pegava? Eu trabalhava, a pessoa entende tudo de marketing, né? Pegava o Pique Collage, vocês lembram? Agora tem o Canva, que é mais chiquezinho. Marina, você nem sabe, tu não era nem nascida, Marina. Aí, na sua época. A Marina é muito jovem, gente. Aí eu pegava o Pique Collage, colava os cartõezinhos, você me dava o teu cartão de visita, aí eu dava lá, sei lá, se eu tirava foto da foto, eu acho que eu nem tinha scanner, acho que era foto da foto mesmo, tirava e ia colando, tinha um monte de cartãozinho. Eu vou postar qualquer dia desses a minha primeira postagem, porque eu já queria movimentar para as meninas entenderem o que era aquele movimento que eu estava fazendo na minha casa, que ia ter roupa, que ia ter sapato, que ia ter Mary Kay, que ia ter Tupperware, que ia ter joia, e aí eu já colava, eu tinha um cartão de visita também da Jubiju, porque a pessoa fazia, além de ser joias, eu trabalhei com joias, ouro e biju. E aí eu peguei e colocava o Pique Collage e divulgava. Então eu vi essa divulgação e falei, gente, eu já fazia o Ladies antes, ele só não chamava Ladies. E aí foi assim que começou. Eu não chamo de começo porque eu entendia que eu já fazia, mas sem ser uma referência de grupo, de organização, porque vinha. Não tinha específico, eram mais amigas, assim, não tinha ninguém de fora que eu convidava que eu não conhecesse, por exemplo. Então eram só amigas, ou amigas de amigas, né, as indicações. E assim começou toda a ideia, né? É que na verdade depois foi aprimorado, né, Ju? Depois que, quando Isso você mesmo. teve essa ideia de profissionalizar isso daí, né, levar para o lado profissional, porque também é um assunto que, quando eu participei do teu podcast, pra quem não sabe, tá, pessoal? A Ju tem um podcast, ela só tá meio... Volta agora em fevereiro. Isso, meio de folga, meio de férias, ela tá voltando logo com o podcast das Ladies também.
E quando eu participei do teu podcast, eu me lembro que teve lá um assunto que vocês entraram, que era das terapeutas, e caiu num assunto sobre propósito, sobre assim, claro que quando você começa a ver que uma coisa tomou uma dimensão que merece um foco melhor, merece um foco maior, o que você vai fazer? Você vai dar, né? Vai tratar com mais cuidado. Então, foi exatamente o que aconteceu com você. Porque assim, a Ju, como ela mesma está contando para nós aqui, ela trabalhava com vendas, mas assim, não era o seu foco principal o grupo, né, Ju? Não. Você tinha o seu trabalho extra, o seu trabalho e esse era um extra, né? Não. Eu já trabalhava com joias, eu já empreendia. Eu vendia de tudo, gente. Eu ia pra rua, eu já fui pra... Como é que chama? Para São Paulo, lá para 25, já peguei bolsa, já peguei acessórios. Aí as amigas vendiam roupas. Eu pegava as roupas dela para vender, consignada. Que legal. A amiga vendia sapatilha. Eu pegava a sapatilha dela para vender. Então, assim, sabe aquela que todo mundo chama de sacoleira? Eu realmente era uma sacoleira, com muito orgulho. Que legal. E um dia eu tirei uma foto disso, que eu botei, tipo, as joias, elas são mais, como tem um mostruário e é menor, você carrega numa bolsa quase normal, né? Mas as sacolas de sapatilha não. É uma sacola mesmo. E a Bia e a Cris, da Magnífica, elas tinham as sapatilhas. Uhum. E a gente atendia colégios. E eu tinha um colégio que eu atendia que elas não iam. Então elas disseram, não, Ju, então você leva pra gente. E aí elas fizeram elas costuraram uma sacola de pano e a gente bem certinho que cabiam os sapatos, as sapatilhas. E aí eu coloquei nas costas as duas sacolas leves, né? Porque elas só tinham volume, mas era leve. Aí eu botei as sacolas e mais as minhas de joia. Aí eu olhei para aquilo, aí eu lembrei porque minha mãe já era sacoleira, minha mãe já trabalhava com roupas, meu pai vendia coisas do Paraguai, enfim. Acho que ele é de uma família de vendedores. Enfim, mas daí eu acho que eu associei o nome que se dá à pessoa que vendia sacoleira, porque você realmente me vestia de sacolas. E lá eu trabalhava com muito orgulho, porque eu amava o que eu fazia, porque eu via pessoas, eu mostrava para elas, né, os produtos, eu gostava muito, mas eu entendia sobre o produto. Por mais que eu me formei em administração com habilitação em marketing. E eu tinha lá toda a assessoria, todo o trabalho para trabalhar com assessoria, trabalhar com consultoria, trabalhar com mentoria. Mas eu não me via com um serviço, porque eu sempre entendia que eu tinha que comprar um produto e vender. Comprar um produto e vender, ou por encomenda, ou ter algo já pronto para vender. Eu não entendia muito essa questão de como precificar um serviço meu, um trabalho meu. Uhum. Eu acredito que foi por isso que demorei tanto a entender o que o Leides fazia. Até porque no início do Leides também, eu trabalho. Se alguém me perguntasse o que era o Leides lá atrás, eu falava que era um grupo de eventos. Que eu promovia eventos, porque era isso que eu fazia. Eu promovia o evento, que eram os bazares, eram os encontros. Para as pessoas venderem. E eu também, né? Porque daí era ali que eu ganhava. Uhum. Eu tinha que estar ali com as minhas joias. Até que eu comecei a entender que as minhas joias ficavam num canto. E todo mundo lá vendendo. Todo mundo me chamava. Uhum. Um me chamava para tirar foto, o outro me chamava para perguntar alguma coisa. E as joias iam ficando. Vendiam, porque as amigas são muito amigas. Aí elas iam lá, pegavam, me davam o valor. Ju, peguei isso aqui, isso aqui. Era uma beleza. Mas eu vi que eu não estava mais dando foco às joias. Na época, eu já estava com 30 revendedoras de joias, porque nessa parte de liderança eu sempre gostei e aí eu não trazia só para mim o mostruário. Quando eu comecei a trabalhar com joia mesmo, porque como eu falei, eu trabalhei com biju primeiro, que era aquelas joias que a gente fabricava, sabe? Aí eu comprei de algum programa de TV, aquelas fabricações de joia, onde tem os alicatezinhos, fazia. E quando veio a moda da prata leve, das joias mesmo, semi-joias, eu estava fazendo biju e ali que eu parei. Uhum. Porque ali o mercado ficou muito barato. E era muito caro você fabricar, porque eu fabricava com ródio, eu não fabricava com peças simples. As minhas peças não escureciam, eram peças boas. Então, aí eu entendi que eu tinha que ir para partir para outra coisa quando eu parti para as semi-joias. E eu comecei a trazer mostruários de Santa Catarina, peças prontas. E uma amiga pedia, outra amiga pedia, daí eu comecei, vou trazer. Eu ia uma vez por mês para Santa Catarina, e eu comecei a trazer quando eu vi, um pouquinho antes do Ladies, eu estava com 30 revendedoras. Cada uma vendendo joia. Era uma equipe já. Era uma equipe. Só que, como eu falo para todas as ladies, nós precisamos de um foco, de um propósito, como você me perguntou. Exatamente. E eu comecei a entender o que eu fazia naqueles eventos. Não era só o Ladies não só promovia eventos, a Juliana não só promovia eventos, como assessorava toda aquela turma ali.
E aí assim começou. Aí o Ladies começou, e aí eu fazia os eventos, esporadicamente, ainda foi acho que mês sim, mês não, daqui a pouco já estava todo mês, daqui a pouco começou a chover de brindes, porque no início do Ladies a gente oferecia muito brinde para quem ia no evento, e aí eu falei, gente, é um negócio que dá certo, né? Então, em 2018 que o Ladies começou, ele começou nesse formato ainda, onde eu ainda trabalhava com as joias e com as meninas, e a partir de 2019 foi quando ele realmente virou negócio, quando eu entendi que eu gostava de fazer aquilo, e eu já estava, assim, de 5 eu passei para 40 empresárias muito rápido, e eu falei, é isso que elas querem se reunir. Porque, na verdade, era uma coisa que já existia, e o que se vê, ouvindo você falar e imaginando, não tem como você não imaginar, né? Quando a pessoa está falando, você fica imaginando o desenrolar da situação, né? Era uma coisa que já existia, né? E que simplesmente você você conseguiu focar naquilo dali. Por isso que eu falei da situação do propósito, que eu achei bem interessante, porque quando eu entrei em 2019. No final, né? Final de 2019, pandemia, né? Quando tava, tipo assim, a pandemia tava... Foi no ano que começou a pandemia, mas ainda não tava forte. Uhum. Daí eu me lembro que na época, assim, eu entendia, né, até pensava também que... Quando você iniciou? Quando eu iniciei, eu também imaginava que era isso, que era um grupo de eventos. Não, é um grupo que acontece um evento uma vez por mês lá e tal, e o pessoal se reúne para... Né? Daí por isso que eu te perguntei da situação do propósito, que eu ouvi vocês falarem aquele dia e eu achei muito interessante. Porque assim, muitas vezes a gente aprende que assim, tudo aquilo que você foca cresce, né? Muitas vezes você fica, né, Ju, atirando para tudo que é lado. Eu vou fazer isso, mas agora não está dando aqui, vou fazer aquilo, vou fazer... E assim, quando você tinha um trabalho, até pouco tempo atrás, um outro trabalho, e você largou e você se dedicou ao Grupo Ladies. Isso mesmo. De 1 a 10, qual foi o teu crescimento depois que você falou, não, agora eu sou somente Juliana do Ladies? 11. E você falando assim, eu vejo que pelo grupo, pelas joias também, eu não queria largar das joias. No ano de 2018 já era difícil eu entender que eu precisava escolher algo para continuar. Eu entendia que eu queria ficar com as joias. As joias eu amava trabalhar, eu trabalhava mais de 13 anos com as joias. Desde a fabricação, eu entendia a fabricação e depois mesmo com peças prontas, eu entendia, cheguei a trabalhar com ouro. Porque daí eu gostava tanto que daí eu comecei a fazer encomendas de ouro também para uma empresa de Santa Catarina que eu representava. E eu falava, mas eu preciso largar? Eu não queria largar. Eu acho que acontece isso com muitas empreendedoras. Muitas vezes elas querem ficar com mais de uma coisa e não dão um foco em algo, porque aí é por isso mesmo que você disse. Aí cadê o crescimento? Você cresce um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E esses 3, 4 pouquinhos... Tem que dividir esse crescimento, né? Ele dá o 100% que você precisa. Eu não julgo. Existem pessoas que conseguem trabalhar muito bem com mais de uma empresa. Mas eu, Juliana, compreendi que naquele momento eu tinha que largar as joias. Tanto que as meninas, as minhas Gienetes, que a gente brincava, né? Porque a marca era Giene, então as minhas Gienetes falaram, mas você vai largar? Eu falei, meninas, se vocês quiserem, vocês podem permanecer, continuem, passei o contato, né? Mas ele, na verdade, ele ia parar de trabalhar com o Paraná, se eu não me engano. E ele só estava com o Paraná por conta de mim. E aí eu falei assim, poxa vida, e agora, né? O que vai acontecer com elas? E aí eu falava, mas continuem vendendo, procurem, vejam outro revendedor, mas as joias têm qualidade muito boa, enfim. Então, mas eu precisei tomar uma decisão. Eu precisei, mesmo elas me pedindo para ficar, eu falei, gente, eu tenho um novo começo agora, né? Que foi assustador. Porque foi algo, né? Foi vender um serviço, precificar a mim, Juliana. Então, assim, quem me conhece, quem está há muito tempo com Ladies, mais a parte do meu conselho, que está desde o início comigo e já me conhece como Juliana também, pessoa física, porque eu tenho uma vida, gente, eu não sou só Juliana do Ladies. Eu não uso sempre rosa, me perguntaram esses dias. Eu tenho desejo, confesso para vocês que eu tenho um desejo de ver Juliana com uma outra roupa. Eu até hoje não uso. Mentira, vocês já me viram de outra. Não, no Ladies, porque no Ladies eu tenho que representar o Ladies. Eu tenho que ser a marca da empresa. Então a gente tem que se encontrar em outros momentos. Hoje eu tô vendo ela de preto. Preto, gente, e rosa. Não, mas final de semana eu evito rosa até pra pessoa, ninguém me identificar, mas não rolou, todo mundo tá me identificando já. Eu vou abrir de novo aqui pra gente ver os comentários. Tem as meninas estão entrando. Eu não tô conseguindo
Crispim. Boa tarde, mulherada linda. Nossa Leide, né? Que tem tipo fitness. Você já tá vendo? Tô abrindo aqui, Então, porque eu tive que colocar novamente, porque não tava abrindo como... Gente, tem uma Cristiane, que eu não sei quem é. Não é a Cris, porque eu não tô vendo a foto. Cris, me fala quem você é. Eu comprei bolsa e semi-joia da Ju. Então, assim, essa aqui é das antigas. Das antigas. Ah, tem mais comentário? É, vou conseguir abrir aqui. Então vamos lá. Acho que agora eu consigo. Conseguiu? Então, é que eu fui... achei. Achou, vamos lá. Achei. Meu Deus, quanto comentário. Vamos lá. Eu Aline da mundo. Circom, boa tarde. Aline já está ao vivo, já, amiga, já estamos ao vivo. Entramos um pouquinho só atrasadinha, mas é só para dar uma emoção. Só para dar uma emoção, para vocês conseguirem conectar. A Cris Casagrande mandou um tchauzinho para nós. Duas mulheres porretas que eu admiro demais. Pode falar porreta? Aline. Pode falar, você não vai cortar a gente? Tá? Porreta. Podera Mulher, boa tarde, lindezas, mulheres inspiradoras. Obrigada, meninas. A Cris, acho que é a Cris Taborda, a Cristiane. Não é Taborda, com essa foto ali, acho que não, porque não tem o G, mas nós já vamos identificar Cris, aqui. Quem é você, Cris? Da onde? Coloca pra nós aqui. Vamos ver da onde que eu a conheço. Rádio Portal, boa tarde, meninas. Cristiane Casagrande, eu estava lá antes do grupo. A Cris, sério? A Cris, sim, a Cris. Sério? Ah, pois é. A Cris é comadre, a Cris, eu sou madrinha do filho dela de Crisma, ela é madrinha da minha filha, então é comadre ao quadrado, mas a gente se conhece. Esse ano eu tô fazendo 20 anos que eu tô em São José. E eu fiquei só 3 meses em Curitiba, e logo já vim para São José. Já é uma cidadã são joséense. Já me sinto daqui. A Val Crispim, Val, boa tarde, mulheres maravilhosas. Boa tarde, Val, querida. A Aline, de novo, o Ladies é viciante. Você usa uma vez e não larga. Isso é verdade. Isso é bom. Rô Biasotto, boa tarde, lindezas. Boa tarde, Rô. A Cris, algumas vezes. A Cris tá falando que já Precisamos comprou. descobrir quem é essa Cris. Gente, é que tem tanta Cris. Só de comadre eu tenho 2, daí tem mais umas 10 amigas aqui. A Cris, só me fala quem você é. Porque não tem a foto, tem uma frase ali, então vamos ver quem é. A Dani Rosa, oi gatonas, acompanhando aqui conforme posso. A gente já vai tocar no seu nome, Dani. Ai. Peraí, você já vai entrar no assunto aqui. O microfone da Ju tá com chiado. Opa. Não, já melhorou, já colocou aqui que melhorou. Já foi, já deu, já foi, já arrumou, já foi. Aí a Aline colocou, continua chiado. Meninas, falem aí. Falem aí se melhorou, pessoal. Pra cima, pra baixo, pro lado. Cláudia Bressan, boa tarde, lindonas. Boa tarde, Cláudia. Falem aí se melhorou o microfone, pessoal. E a Cris, fala pra gente, Cris, de onde é você, pra Ju lembrar. Quem é você? Pra Ju lembrar quem é você. Então, falei que a gente ia falar da Dani Rosa. Ô Ju, conta pra gente sobre a sua coautoria no livro da Dani Rosa, Mulheres Inspiradoras. E eu esqueci o livro. Dani, Gia, seu livro tá aí? Será que tá aqui? Vamos ver se o livro tá aqui. Livro Dani, me perdoa. Já vai mostrar. Acabei saindo meio corridinha hoje. Então, foi uma honra, né? Eu acho que todo mundo deveria... Não tem aquele ditado que diz que todo mundo precisa plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? Eu não sei de onde surgiu isso. Se alguém souber, escreva aqui, porque eu não sei de onde veio exatamente esse ditado. Mas, de verdade, eu tinha muita vontade. E eu escrevia muitos tópicos, assim. Eu sempre fui muito de escrever textos pequenos. Onde eu ia colocava no Face, outros gigantes, né? Porque quando eu coloco assim, senta que lá vem história, gente. Se você gosta de ler, escuta, porque eu gosto mesmo de escrever. Legal. E além de falar também. E aí eu colocava... Não esquece. Eu tô aqui já, daqui a pouco eu vou pedir pra Marina mais. E aí eu pegava e ia escrevendo. E quando a Dani me convidou, eu falei, Dani, eu escrevo, mas eu não sei escrever um capítulo inteiro como você quer, com começo, meio e fim. Essa é a minha dificuldade. Na verdade, né, eu até falo que é isso que eu estou num aprendizado constante, todos os dias, e esse minha meta para 2023 é sim encontrar esse começo, meio e fim das histórias, né? Aqui logo para vocês eu já comecei várias e não finalizei. Então eu tenho essa dificuldade e a gente, quando encontra dificuldade, a gente trabalha ela. E aí eu falei, Dani, eu não sei se vai rolar, eu posso te mostrar o que eu tenho e você me diz se dá certo.
E ela convidou outras mulheres incríveis que estão no Brasil e fora dele também. Eu estava olhando também. Isso, e só nós duas daqui. E eu fiquei assim, e era pandemia, 2020. Eu tinha acabado de começar em outro trabalho, né? Pandemia, a gente pensa, loucura, o que a gente vai fazer? O Leites estava continuando, mas sem eventos, e eu comecei num novo trabalho. Daí foi 2021. Foi de 2020 para 2021. E naquele ano eu falei, então eu vou te passar o que eu já tenho escrito. E passei muita coisa para ela. Tanto que ela fala que o meu capítulo foi um desafio, porque era interligar as minhas histórias. Olha só, do meu ela foi, porque as outras iam escrever uma história por completo. Às vezes faltava lá o fim, ela deu várias dicas e sugestões, só que o meu não. Eram histórias com começo, meio e fim, só que curtas. Então ela precisava interligar tudo aquilo. Então ela diz que o meu capítulo foi um desafio, mas eu acredito que ficou legal. E aí foi quando ela me convidou, eu falei, eu passei para ela e ali ficou. Só que daí tivemos alguns contratempos com a editora, e aí ela falou, Ju, vai ficar, né? Não só para mim, para as outras mulheres, mas vamos paradinho aqui. E 2022, né, conseguimos aí, muita luta, e a luta dessa mulher maravilhosa, Dani Rosa, que é uma mulher incrível também, cheia de vontade, e pela maior vontade dela, saiu do papel esse livro maravilhoso, onde eu já fui entrevistada a respeito dele, e eles perguntaram assim, o que você escreveu? Eu falei, não sei. Não sei. São várias histórias. Eu falei, vamos ler junto, porque o que acontece? E isso ainda era uma outra época. Você imagina, se eu entreguei para ela no final de 2020, eu já estava escrevendo 2019, 2018, 2019, eu já tenho histórias ali. Então, assim, não tem nada de 2021 para 22. Nada, exatamente nada, porque já estava escrito, as historinhas já estavam escritas. E até chegou, antes dela lançar, ela falou, gente, vocês querem escrever mais alguma coisa? Eu falei, não faz isso comigo. Porque você quer que eu resuma 2021 e 2022 algumas frases? Eu falei, não, eu prefiro não escrever e entender mesmo que aquele queria dar outro capítulo. Mas é legal por isso, assim, Ju, porque eu entendo assim, como ali para que ela conseguisse fazer esse começo, meio e fim, ela pegou já histórias que você já vinha escrevendo, passagens que você já vinha, né, já vinha colocando, já vinha escrevendo, para ela montar. Eu acho que é mais fácil. Até por conta disso que você falou, de repente pegar e montar isso, só montar, porque daí você precisa meio que atropelar, você tem aquele compromisso, não tem que fazer começo, meio e fim. Isso mesmo. Porque ficou mais natural. Quando você escreveu, você sabia que isso ia para um livro? Lógico que não. Não. Ele ia para textos pequenos na internet. Né? Exatamente, mas tipo assim, ficou mais natural porque você não escreveu com esse propósito. Não, estou escrevendo porque alguém vai ler. Isso né? mesmo. Porque por mais que um livro seja editado e tudo mais, ele precisa conservar o máximo possível das características originais do escritor. Principalmente, né? Com as minhas palavras, a minha forma de falar. Assim, ele pode ter uma edição para que ele, né, até que ele corrigir seja erros de português. Corrigir erros, tudo para ser publicado, mas assim, ele não pode ser transformado. Então isso dá uma naturalidade toda especial. Mas o que eu quis dizer assim, que ela queria que escrevesse mais um pouquinho, porque o livro estava saindo só em 2022, né? Saindo só em 2022. Aí eu falei, não dá para escrever só um pouquinho. Até porque eu era uma tanto que eu não li. Tanto que eu falei pra ela, eu vou deixar, tá certo, você passou aí pra confirmação dos erros, né? Que a minha preocupação é mais a questão de erro de português. Eu falei, se você passou, porque se eu lesse, eu ia modificar. Porque isso já acontecia durante ali o livro, a gente já lia de vez em quando uns trechos nossos, de cada um no seu, e de vez em quando a gente colocava palavras diferentes e tudo mais. Se eu fizesse isso 2 anos depois de eu ter escrito primeira vez, eu ia trocar tudo. Ia reescrever. Não ia mudar a essência das histórias, mas a minha forma, eu sei que é outra. Eu não sou mais aquela Juliana, tanto que eu brinco com todo mundo. Gente, aquela lá não é mais a mesma Juliana. A gente não é a de ontem, né? E não vai ser a de amanhã, mas foi muita diferença. Porque nesses 2 anos, assim, eu tive muitas mudanças na minha vida, muitos acertos, muitos erros e muito aprendizado. Isso é muito legal, né? Assim, você olhar agora, você já leu? Já. Eu falei assim, eu li e assim, me impressionei com o que eu tinha escrito. Por isso que eu falei, não sou mais Então, isso que é legal. Porque daí você olha e você vê se quanto você evoluiu, quanto você melhorou, quanto você mudou, quanto, né? Nós somos seres de erros e de acertos, né? Como melhorou, como mudou, né? E até aquela questão do que a gente estava falando agora, do propósito, que é o carrear para um único lado, para um único caminho. Você já escreveu diário? Já. Então,
Olha só. É mais ou menos como um diário. Então, deixa eu te falar. Você sabe que depois que eu olhei lá, vi essa questão do desafio do livro ali, que eu peguei uma daquelas agendas que você me deu. Sim. E eu comecei a escrever algumas coisas com relação a escolhas. Gente, como é difícil tomar decisões, fazer escolhas. Eu não estou falando de escolher uma roupa para sair, escolher uma comida para você pedir, não. Fazer escolhas. Porque hoje eu percebo assim, hoje eu me encontro numa altura da minha vida que eu tenho que fazer escolhas. Porque eu trabalho, eu estou falando do lado profissional, eu trabalho com micropigmentação já há bastante tempo. É meu rótulo, bastante pessoas me conhecem com isso. Mas assim, a minha vida ela está tomando um outro rumo, onde eu estou percebendo, não estou falando aqui que vou parar de fazer micropigmentação. Também não estou falando que não vou parar. Mas assim, eu percebo que está chegando num momento assim que eu vou ter que tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas. Porque a vida nos pede decisões. E é bem isso que você falou. Como é difícil a gente olhar, largar, você olhar e falar assim, vou ter que largar tal coisa, porque eu tô... né? Lá nas joias, eu acho que eu pensava, acho que foi até mais difícil do que o último emprego que eu precisei tomar a decisão de sair. Porque as joias, outras pessoas dependiam de mim. Então, como aquilo... Mas só que, lógico, não foi só a minha decisão, acabou a empresa também querendo parar de trabalhar com o Paraná por conta dos custos mesmo. E aí eu falei, poxa vida, eu vou deixar elas na mão. Eu acho que a minha preocupação foi mais... Quem me conhece, como eu estava falando, sabe da minha preocupação com o outro. Né? Apesar que hoje eu primeiro olho se eu estou bem. Hoje eu aprendi que eu preciso estar bem para cuidar do outro. Cuidar do outro. Mas naquela época ainda não. Então, eu ainda fiquei 1 ano com a empresa por conta delas. E fui tentando relocá-las em outras empresas que tinham, ou fazer uma conexão direto para ver se rolava um apoio ali para que elas permanecessem, enfim. Mas também foi difícil largar, né? Foi difícil tomar essa decisão. Mas mesmo assim, eu tomei a decisão de ficar com Ladies, mas mesmo assim ele me dava ainda aquele medo, era algo novo, era algo completamente novo. Como eu falei, eu não ia mais vender um produto. Eu sempre vendi produtos. Eu só não vendo filho e marido, gente. Só. Qualquer coisa, eu tô falando de verdade, qualquer coisa, hoje até serviços, eu tenho esse orgulho de dizer que até serviços eu consigo vender, você me dá, eu consigo ofertar, só que da minha maneira. Também não me dá algo tipo engessado, olha, você precisa falar isso, daí não vai, tem que ser do meu jeito. Naturalidade. Isso mesmo. Pessoal, o bate-papo tá muito bom e a gente tem aqui vários outros comentários, porém a gente vai chamar o intervalo rapidinho e depois do intervalo eu vou ler para vocês os comentários das pessoas que estão participando aqui, e são muitas. Obrigada, pessoal, por quem está participando, e a gente já volta com o segundo bloco. O uso de aplicativos digitais de pagamento é cada dia mais frequente. As pessoas desejam métodos mais ágeis, práticos e seguros para pagar os estabelecimentos que fazem parte da sua rotina. O seu negócio está acompanhando essas mudanças? A Cashbert é uma plataforma de carteira digital e administração de benefícios que chegou para digitalizar a forma como você recebe e efetua seus pagamentos. Veja como é simples. Você poderá receber pagamentos sem contato via QR Code ou diretamente pelo CTEF. Para confirmar a transferência, é só abrir a seção Recebimentos na plataforma. E pronto! O dinheiro estará no perfil da sua empresa em instantes. Com o dinheiro disponível em seu perfil, você poderá solicitar um resgate para sua conta bancária, transferir para um perfil de usuário já cadastrado na plataforma ou ainda pagar outro parceiro que já utilize o aplicativo Cashbert. Simples, né? O seu estabelecimento também poderá ganhar mais visibilidade quando forem publicados conteúdos promocionais que aparecerão ao usuário na primeira tela do aplicativo, na seção Novidades. Tudo isso por um valor adequado ao seu empreendimento e com taxas debitadas somente quando um usuário optar pagar via Cashbert. Sim, nossa plataforma é super fácil de operar, mas a gente oferece um treinamento para garantir que seus colaboradores não terão dúvidas quando ela estiver em uso. E se ainda assim vocês precisarem de ajuda, nosso suporte está à disposição, via WhatsApp ou telefone, enfim, o que for melhor para você.
Descomplique sua rotina com uma plataforma que é prática, digital e segura. Receba pagamentos de forma mais ágil com Cashbert Parceiros. Quantas plataformas diferentes você usa para fazer os pagamentos de benefícios aos seus funcionários hoje? Quantas reclamações você já ouviu sobre a demora para começar a usar o Vale Alimentação, Vale Refeição ou Vale Combustível nessas plataformas? E se existisse uma plataforma única e sem taxas para distribuir o pagamento de todos esses benefícios num lugar só? Apresentamos o Cashbert Empresas, a plataforma que vai descomplicar a sua rotina. Adicione benefícios na modalidade desejada, consulte extratos gerais ou individuais e ainda visualize relatórios completos. Ofereça uma ampla rede de postos, restaurantes e supermercados para que o seu funcionário escolha onde aproveitar os benefícios. Mesmo com uma plataforma super fácil de usar, a gente oferece um treinamento para garantir que você não terá dúvidas quando começar. E se ainda assim você precisar de ajuda, nosso suporte te atende via WhatsApp ou telefone, o que for melhor para você. Descomplique sua rotina com uma plataforma que é prática, digital e segura. Basta um cadastro rápido para que sua empresa possa oferecer os benefícios e os colaboradores comecem a usar imediatamente. Torne sua rotina mais digital com Cashbert Empresas. Quer internet 100% fibra ótica para navegar na velocidade da luz? Vem ser Inon, com app próprio, sem fidelidade, sem limite de dados, com suporte 24 horas todos os dias, sem multa contratual e com Wi-Fi grátis. E mais, pague a primeira mensalidade em até 60 dias. Fale com nossos consultores ou pelo WhatsApp 4007-1991. Inon, sua melhor escolha. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Estamos de volta, então, com o nosso segundo bloco. Vamos continuar esse bate-papo gostoso com a Ju. Agora eu vou ler os comentários aqui, conforme prometido, quando chamei o intervalo. Vamos ver até onde a gente foi. A gente foi até Continua Chiado, daí melhorou, que a Aline tinha mandado. A Cláudia, eu tinha perguntado para a Ju aqui quem é a Cláudia, mas eu vi aqui que é a Cláudia Tapoer. É que assim, no Ladies, a gente pega muito apelido, né? Aí os nomes exatamente. Ficam, ou o nome completo. Como ela falou, se você chegar lá e falar assim, a Angelita. A Angelita do Ladies é advogada. Isso mesmo. É a Angelita, daí o pessoal sabe quem é. Mas se não, se falar Angelita Sobrancelha. Quem não, mas é a Angel, o pessoal sabe quem é. Uhum. Então é a Cláudia Tapoer. Boa tarde, Clau. Beijo. A Dani Rosa mandou aqui que tá top. Ela mandou aqui que os textos são todos fiéis, porque a gente tinha falado, né? Que com certeza você tem que manter o máximo possível daquilo, da originalidade, né? Do texto da pessoa que escreveu. E eu ainda não li seu livro, mas eu vou ler. Inclusive, pessoal, a Dani Rosa foi convidada para participar do podcast da Beleza também. Ela vai vir contar pra gente mais aqui sobre esse desafio maravilhoso que foi do livro. A Mariana mandou boa tarde, meninas. Boa tarde, filha, amor da mãe. E a Dani mandou assim, ó, que o capítulo da Ju foi desafio, mas muito prazeroso. É o que ela falou, né? Que teve que fazer conectar histórias, foi difícil conectar as histórias. Uhum. A Maria Rita. Ai, lindeza. Maria Rita Kichelewski, isso? Isso mesmo. Esse sobrenome polaco. Super legal registrar nosso processo. Isso ajuda a valorizar o caminho percorrido. Maravilhoso, isso é verdade. E, aliás, um caminho que precisa ser registrado, né? Porque é inspiração para muitas. Aliás, quem escolheu o título do livro foi a Dani mesmo? Sim, a Dani. Foi a Dani. Parabéns, Dani, pelo título. Achei lindo o título do livro. Combina super, assim, é perfeito.
é bem isso, são mulheres inspiradoras, né? São histórias que inspiram, bem isso daí. E ontem eu comentei com a Dani que umas 3 pessoas que leram o livro falaram para mim que no livro tem sentimento. Ai, que coisa mais linda, me arrepiou, Dani. No livro tem sentimento, falei ontem para ela. É que eu acredito que são mulheres de verdade, não estou dizendo que outros autores não sejam, mas eu acredito, foram pessoas que não têm essa profissão, vamos dizer assim. Então, nós não temos essa profissão, simplesmente a gente escreveu o que nós sentíamos. Né? Como eu falei, a nossa preocupação depois ali do livro, quando surgiu o livro, era o erro de português, que isso é necessário ter cuidado. Mas o resto, da forma como a gente fala, o mimimi que eu coloco lá, que eu falei assim, o que eu posso colocar no lugar de mimimi? Ela, você vai colocar mimimi. Você fala isso. Então, a gente não pode tirar essa essência que ela quis dizer. Porque senão você ia ficar trocando palavras o tempo inteiro e ninguém ia encontrar a Juliana ali naquela leitura. Exatamente, até porque, como são depoimentos, são histórias, tem que ter uma originalidade do teu jeito, aquilo que você fala, o teu capítulo, aquilo que você fala. Tanto que você vai ler a outra tem um outro jeito. Exatamente. Cada uma tem um jeito. Às vezes um dito popular que você, né, gosta de usar, uma frase que você gosta de usar. Por quê? Porque aquilo dali é a assinatura sua, né? É a assinatura da Juliana, é a assinatura da Dani. Eu acho super legal, porque senão fica uma coisa muito formal, muito mecânica, né? E não é uma bula de remédio, não, é uma história, é uma passagem, é justamente isso, é uma inspiração, é para inspirar mesmo, porque em algum momento alguém se identificou, ou com o seu capítulo, ou com o da Dani, ou com o de outra coautora, ou de várias de vocês ali dentro, né? Por isso que eu gosto de receber aqui várias pessoas que falam de vários assuntos voltados para a beleza. Ontem, a Dani... Pessoal, já vou ler o restante dos comentários. Eu só vou terminar esse podcast aqui é para 2 horas, gente. Eu só vou terminar esse meu raciocínio aqui, porque ontem eu estava conversando com a Dani, a gente teve um encontro ontem à noite, e daí estava conversando com a Dani, daí eu falei, Dani, eu quero te convidar para participar do meu podcast. Daí ela falou assim, mas é podcast da beleza? Ela falou, o que eu vou fazer lá? Eu falei, aí é que está. Eu falei, uma beleza de cada assunto. Por exemplo, não é quando você fala de podcast da beleza, quando eu idealizei podcast da beleza, eu não estava falando somente de estética. Estava falando da beleza de empreender, da beleza da autoestima, da beleza física, da beleza interior, de procedimentos estéticos, de tudo. De como a pessoa está bem e o belo de qualquer assunto. O belo do assunto saúde, o belo do assunto filhos, o belo do assunto amizade. Outro dia eu recebi 3 amigas aqui pra gente conversar. Que foi maravilhoso esse podcast. Gente, você quer uma coisa mais linda do que a amizade? Então, é o ponto de vista da beleza. Você vê beleza nessas coisas, entendeu? E daí eu falei pra Dani, Dani, eu quero que você vá para você contar sobre a ideia que você teve do livro, sobre o título, sobre de onde nasceu tudo isso, porque isso tudo é muito belo. Inspirar pessoas é belo. Isso entendeu? mesmo. Então, por isso que é um podcast da beleza. Eu gosto de receber várias pessoas. Então, como eu dizia, por que eu gosto de receber várias pessoas? Porque quem está assistindo sempre se identifica com alguma história. Não é assim? Nem que seja uma história do passado, uma história do presente, ou algo que vá te fazer doer. Porque, gente, outra coisa que eu aprendi é isso. Quando te faz doer, não tira o olho daquilo. Volta lá e assiste de novo. Porque se te faz doer, com certeza você precisa trabalhar. Não é que é uma obrigação, mas muitas vezes acontece isso. As pessoas se doem com algum assunto e em vez de elas resolverem, elas colocam na gaveta. E eu tô falando pessoas, eu vou falar de mim. A gente coloca na gaveta, dói na gaveta, dói na gaveta. Pra que sentir dor? Né? A Angelita sabe muito bem aqui que eu fui modelo dela, mas não sentir dor, gente, podem fazer, ó. Pra que sentir dor? Minha mãe, já levei minha mãe, então ninguém sente dor. Mas eu tenho essa dificuldade já do sentir dor e sou sensível. A sensibilidade à dor é uma questão física minha, daí não tem a ver também com a mental. Mas eu fazia isso, eu pegava cada vez que alguma coisa me incomodava e em vez de eu resolver, eu botava lá na gaveta. E aquilo vai acumulando, você vai trabalhando, até que você, né, de alguma maneira, você precisa abrir. E quando abre é muita coisa. Por que não resolver, então,
esses pedacinhos. Exatamente. Resolver um pouquinho por dia, abrir uma sacola por dia. Exatamente. A minha mentora Bia Alexandrino, né, que ainda é nossa lady, mesmo estando à distância, mas ainda faz parte do grupo, é uma conselheira, nos ajuda, nos apoia e faz ali vídeos, acompanhem ela, que ela é muito divertida, ela tá fazendo uns reels muito divertidos nas redes sociais, e ela falava muito isso pra mim. Ela falava assim, enquanto você não começar a abrir tuas sacolas, abrir uma, resolver aquela ali. Não queira abrir tudo. Se você chegar num quarto lá e querer abrir tudo, você vai ficar horas, porque eu gosto de ver, guardar coisinha, né? Ela tinha a ver com as questões que eu guardava também. Ela abre hoje uma sacola, aquela sacola você vai trabalhar, você só vai guardar o que precisa guardar. E assim vai. Então, porque se você não começa, é igual a casa, é igual o relacionamento, se você for acumulando igual o trabalho, se você for acumulando, quando você for abrir, explode. E você não consegue resolver aquela dor. Exatamente. É bem interessante, muito bem colocado isso, assim, você relacionar isso mesmo à dor. Você olhou aquilo, às vezes você olha até como uma crítica, ou como, ai, nossa, isso não é pra mim. A gente sabe quando é pra gente. Acho que sabe. A gente sabe quando é pra gente. A gente só não aceita. Exato. Aliás, é muito mais fácil você não aceitar, deixa isso daí pra lá, não quero falar disso. Ah, isso é um assunto que me machuca, eu não quero falar. Eu aprendi que quando você consegue contar uma história sem chorar é porque você conseguiu curar. Porque você não tem amnésia. Né? As pessoas querem que você esqueça, né? E eu, graças ao bom Deus, eu tenho uma habilidade incrível de esquecer as coisas ruins que me acontecem. E é uma habilidade mesmo. Eu recordo partes e realmente fica. Só que descobri agora que elas ficam. Elas ficam. Nós temos uma memória interna perfeita. Mas, Jolita, como pra mim, assim, ó, eu não dava mais bola porque eu falava sem chorar. Você acabou de falar uma coisa, você fala sem chorar. Eu já falava sem chorar. Então, pra mim, não me doía mais, mas não é assim. Era só uma forma que eu encontro de não sofrer. Então, está ali ainda. Então, não deixe essas pequenas atitudes, esses pequenos problemas da vida, que eles existem. Mas eu sempre gostei de focar na solução. Eu tenho isso em mim. Né? E de verdade, eu esqueço. É uma coisa que se você for me contar, ou você for se chatear comigo com alguma coisa, a gente discutir sobre algo, eu posso até lembrar por um tempo, daqui a pouco passa, daí outra vez a gente vai se encontrar, a gente vai conversar sobre aquilo. Eu falei, tá, mas já passou. Pra mim passa, é uma questão de perdão, é uma questão de várias coisas. Que bom, isso é maravilhoso. É uma maneira de você gerir a tua emoção, né? Porque se você dá muita atenção, eu li naquele livro quem já leu O Poder da Ação, sabe, né? Augusto Cury diz lá assim que nossa memória RAM, né, o nosso registro automático da memória, ele registra com benefícios, né, com privilégio, com propriedades especiais as memórias ruins. Por isso que, por exemplo, quando você passa por um relacionamento abusivo, um relacionamento ruim ou alguma coisa ruim, é mais fácil você lembrar dos momentos ruins do que dos bons. Por quê? Porque o nosso registro automático da memória, ele registra com privilégio aquilo ali. Outra coisa, ele diz assim, se você não gosta de uma pessoa, você vai dormir com ela. Porque se você não gosta de uma pessoa ou de uma situação, é incrível, você acorda, você abre o olho, você lembra daquilo. E quando alguma coisa está te incomodando, você abre os olhos, você lembra daquilo. E é verdade. Por quê? Porque o nosso corpo, o nosso registro da memória, ele registra mesmo com um privilégio. Ele coloca lá no lugar privilegiado aquilo dali, porque é uma coisa que está te incomodando. Porque enquanto não for resolvido, vai ficar te incomodando. Por isso que, né, é importante resolver. Então vamos lá, Mariana, até onde a gente foi? Até a Maria. A Mariana mandou aqui, ó. Decisões e as consequências delas. Como são difíceis para tudo. Com certeza. Eu não chamo difíceis, pensa na dificuldade, né? Dificuldade não, olha, agora me fugiu, não são difíceis, são desafios. Pensa como desafio. Desafio. Porque senão você sofre. Porque daí você já fala, é uma dificuldade. Não, ele é um desafio. Se você vai passar bem por aquilo, ou se você vai precisar de outras pessoas, de apoio. Por isso que a gente fala muito das terapias, né? E das terapias envolvem a questão da beleza também. Por que não? Quando você se sente bela, quando você se sente bonita. Vocês já fizeram um teste, né? Acordar e ficar de pijama, e acordar e se arrumar, escovar o cabelo, pra ficar em casa. Não tô dizendo pra sair. Aquele dia você não tá bem. Vai lá, toma banho, escova o cabelo, faça uma maquiagem, põe uma roupa de sair, você melhora o seu humor.
Com certeza. Então a Não, beleza... já dá vontade de tirar foto. Né? Faz Assim, selfie. me dá vontade de tirar foto. Se tiver legal assim. Mas tá certo, coloca isso, Mariana, como desafio e não como dificuldade, tá certo? A Cris se revelou, disse que é a cunhada da Cris. Agora você vai ter que falar o que é esse G, Cris, porque assim, até o Casagrande eu tava pensando que podia ser, mas o G, depois você fala. E você coloca uma foto ali bonita, porque senão a gente não vai te reconhecer. A Mariana falou que nós estamos lindas, hein? Ai, ela falou das decorações, gente, tem que virar. Agora já passou, né? Olha, vou virar. Vou virar agora. Olha, agora a gente ganhou meia hora. Ganhamos meia hora! Agora a gente... Nem vem, Marina. Agora a gente tem meia Gente, eu hora adorei agora. isso aqui. No intervalo a gente tava conversando. Isso aqui não tem no meu podcast. Eu já vou assim emprestar da coleguinha, porque tem meia hora nisso aqui. Eu achei o máximo. E a gente Obrigada, Mariana, por lembrar. E a gente fala tão pouco, que a gente esqueceu de virar a folheta. Agora a gente ganhou meia Então, hora. pouquinho. Só que não. Agora nós temos... Ó, a Cris falou que é Cristiane Taborda Gonçalves. Ah, obrigada, Cris. Que a É que, Cris, na verdade, é eu tenho cunhada. ela como Cris Gonçalves, né? Cristiane Gonçalves. Você tem como ela, Cristiane Gonçalves? Cris Gonçalves eu tenho ela. Olha, nossa, ó, Taborda. Gente, Gonçalves, nem Né? lembrava mais. Na verdade, a gente conhece ela como cunhada da Cris. É que as duas são Cris, gente. Pensa, o irmão da Cris casou com uma Cris. Difícil isso, né? Mas enfim, elas são minhas amigas há muito tempo. Já compravam roupa lá comigo, joia, calçado, como é que ela falou? Bolsas, tudo que a gente vendia. Como eu falei, eu só não vendia os filhos e o marido. O restante a gente dava um jeito. As coleguinhas levavam e eu dava um jeito. Vendia no carro. Porque como eu tinha as crianças pequenas e eu resolvi empreender quando elas chegaram, né? Primeiro a Letícia, que hoje vai fazer 18 já, e a Alice está fazendo 14, e eu colocava elas dentro do carro. Daí, na época que a Alice nasceu, a Lelê já começou a ir para o colégio. Mas daí eu ia em empresas. E eu ia em empresas e levava lá as bolsas, na hora do almoço, sabe? Das empresas, e atendia as joias, as bolsas. Hoje é tudo. conhecido como delivery. Pois é, mas é que aquele... Tinha uma época que daí não abria mais agora por conta da pandemia, e antes pandemia, as meninas da Cris, voltando a falar da Magnífica, que também atendiam colégios, também começaram a parar de poder atender nos lugares. Mas existia muito isso, de a gente poder ir nos lugares, abrir lá o nosso trabalho e vender nas escolas, empresas. Legal, né? Uhum. Tipo um bazar, só que no horário de almoço, no horário de intervalo, no horário mais tarde, aquela questão assim. Eu falo assim que nós somos privilegiadas, não que eu tenho clientes masculinos também, mas de cada 100 clientes femininas que eu tenho, 3 são masculinos, 5 no máximo, o restante é mulher. Mas nós somos privilegiadas em trabalhar com mulheres, assim, porque é incrível, né? A questão da beleza, por isso que eu falei lá atrás, agora há pouco falei a respeito do belo, da beleza, do podcast da beleza. Quando a gente fala de beleza, é incrível como abrange tanta coisa. Né? Quando você está falando de beleza, você fala de tudo. Você fala, gente, quando você está falando de beleza, você fala de joias, você fala de roupa, você fala de cabelo, você fala de conversa, você fala de relacionamentos, é todo tipo de beleza. E como ela citou agora há pouco a respeito das terapias, eu fiquei apaixonada pela questão terapias quando eu fui convidada para participar da jornada dos terapeutas. E você também fez essa pergunta. Você aqui fizeram a pergunta, a Dani te fez essa pergunta, por que ela tem a ver com beleza? E na terapia você fez a mesma pergunta. O que eu tenho a ver com terapia? Você só da parte de beleza. Daí eu comecei a ouvir elas falando e tal, e daí eu ouvia, pelo que elas contaram ali, eu falei, gente, eu também sou terapeuta. Porque eu também ouço muita coisa dos meus clientes, né? E eu também, para que a minha cliente esteja bem, de uma forma, né? Vamos colocar assim, como um todo, né? Então, ela está bem internamente, ela fez lá o seu tratamento com a Priscila Maia, que é a terapeuta de autoestima, ela fez lá com a Rosângela Biasotto, com a Cris Liz, que, né, estou falando das que eu estou lembrando agora, a Renata Franco, e ela também precisa da beleza,
né? Então também faz parte da terapia. Daí elas falaram para mim, você é uma terapeuta da beleza. Que então, é incrível esse grupo. Logo deve ter mais uma jornada aí das terapeutas, né? Que a Van Basso já está organizando, porque foi muito gostoso. Muito legal. A ideia já existia, só que precisava de alguém à frente para continuar ela. Muito Porque show. nós temos, né, o grupo já é dividido em segmentos. E o segmento das terapeutas hoje, eu acredito que são mais de 30 terapeutas no grupo. E como a gente aprende, né, Ju? Porque eu falo assim, já repeti isso aqui, vou repetir de novo, eu vou repetir inúmeras vezes. Como a terapia tá fatiada, né? Como ela tá esmiuçada, como ela tá detalhada. Porque quando você ouvia falar em terapia, é aquilo que eu falei já. Você imaginava o quê? Você imaginava o quê? Um divã, a pessoa deitada, o outro falando, o outro ouvindo. Mas é muita coisa. Aquele dia nós estávamos em 7, né? Pois é, foi um desafio, né? Eu acho que aquele dia foi o maior que a gente e teve. Cada uma falava, todas de terapia, mas cada uma é como se pegasse um corpo humano inteiro e dividisse, né? Eu trato dessa parte, eu desse. E nas terapias, às vezes, elas trabalham a mesma coisa. Só que como dentro do Grupo Ladies tem essa intenção de ser referência em algo, por isso que eu sempre foco nas meninas, escolham algo para ser referência. Dentro do grupo elas trabalham com isso. Então nós temos reiki, nós temos constelação familiar, né? O reiki com a Cláudia, a constelação com a familiar com a Lucimaia. Só que a Cláudia também trabalha com reiki. Só que o que eu conversei com ela, mas Cláudia, lá dentro do grupo eu preciso que você seja referência a algo. Eu gosto muito do reiki, eu faço muito, faz atendimento. Então ela focou nesse e a Lucimaia continuou na constelação familiar e empresarial. Então assim, olha quanto leque tem para aumentar. É incrível, Renascimento, nós temos a Evelyn, que eu ainda não a conheci o trabalho, porque eu gosto muito. Xamanismo com a Karina. Nós temos vários que entraram, porque ontem elas ficaram impressionadas. Ontem nós tivemos um encontro para fazer uma foto e elas diziam, Ju, vamos fazer crachá, porque tem muita lady nova. E a pessoa aqui, eu conheço todas pelo nome da empresa, né, e segmento, e área que atuam. Só que ontem tinham algumas 3, 4 que eu só tinha conhecido ainda por foto, tinham sido indicação. Ou por vídeo, eu tinha feito alguma videochamada. E eu sou muito corajosa, gente. Eu chego pra pessoa e pergunto, quem é você? Porque o problema da gente é a gente chegar assim, puxa, eu não tô lembrando como é que é o nome da Ângela. Ângela, e aí foge. Aí chama de amor. Eu tenho uma amiga que chama todo mundo de amor. Daí todo mundo fala, como ela é querida. Não, ela não é querida, ela não lembra do seu nome. Aí eu brinco. A Maria Cláudia Martins, que eu tive um curso esse final de semana, ela fala, não, eu chamo essa menina. Ela diz, essa menina, vem cá. Ela não lembra do nome, gente. E a gente deu muita risada com isso. Eu sou uma pessoa muito cara de pau. Eu chego assim, oi, como é que é teu nome mesmo? Porque eu tenho que associar. Claro. Né? Às vezes tem uma que eu olho, eu só lembrei do primeiro nome, eu vou ali no WhatsApp, o WhatsApp me ajuda muito, e vejo o nome da empresa. Porque às vezes eu lembro do nome, mas não lembro do nome da empresa. Até eu gravar tudo. Então hoje, as mulheres que estão no Grupo Ladies, eu tenho todas na minha memória. Né? Por enquanto, estou aqui, tenho que continuar fazendo um trabalho para cuidar, para não esquecer, né? Porque o Covid tira um pouco isso da gente, ele come metade dos neurônios, aí depois vem mais um pouco. Infelizmente. Tomara que eles ainda são feitos aqui na minha cabeça, porque já passa dos... Agora 35 mais que a Gi fala, né? Eu não sou 35 mais, mas a Gi estava falando do 35 mais no evento amiga, dela. Vamos ficar nesse 35 mais? Eu gostei. Eu não quero mudar pro outro. Gostei do 35 mais. Você ouviu no eu já sou 45 empodera, mais. Mulher. Mas o 35 mais pra mim tá bom. Tá bom, não precisa do outro, né? Não, tá bom. Vamos continuar, nós somos mulheres 35 mais. Tá ótimo, né? 35 então, mais aí elas estavam falando, tem muita gente nova. E a maioria delas ali, terapia. E quando entra em contato comigo uma terapia, ou até um segmento, uma área que ela começa que eu não conheço, eu fico encantada, porque eu quero conhecer. Eu vou lá, normalmente eu vou lá e conheço, né? É indicação de alguém, mas eu vou lá e conheço. Microfisioterapia. Eu achava que era uma fisioterapia e não é. É uma terapia holística também. Que legal. Né? O Tantra, a massagem Tantra, que as pessoas têm todo um tabu para falar de Tantra e nós levamos no podcast, né, com as terapeutas ali, falamos sobre Tantra. Tantra que é uma coisa tão linda, que logo vai ter um encontro com ela também, que nós vamos estar fazendo aí uma meditação para a gente se conhecer. Enfim, eu sou encantada. Eu falei ontem, conversando com algumas ladies lá, eu falei assim que a Ju tinha que fazer um Lady News. Você fazer um Lady News, notícia? Amiga? Não, só das terapeutas? Das que entraram ali, das novas. Novidades, sim. Só das novidades, porque... Elas ficarem... É muita menina nova,
Assim, Mas, e olha que não faz tempo que eu participei a última vez, né? Você está sempre. Não, é que agora em janeiro tiveram muitas entradas, muitas entradas. Tem graças muito a Deus. rostinho novo. Isso é muito legal, gente. Muito legal. Fiquei bem feliz. E o legal é que são coisas diferentes. Né? Eu ainda compreendo nesses 5 anos do Ladies, que, como eu falei, desde o início, eu já tinha esse foco. Cada um tem que ser referência a algo. Por mais que, né, eu entendi que cada um tinha que vender algo. Não podia. Você pode até vender, o teu Instagram ele é teu. Não adianta eu querer que a pessoa também tenha. Muitas vezes a pessoa vende roupa e vende Mary Kay junto, mas quem é referência de Mary Kay no nosso grupo? É a Telice. Mas a pessoa pode vender lá no Instagram dela o que ela desejar. Só que eu sempre, né, eu digo, dentro do grupo. Focar dentro do grupo. E dentro do que o grupo pode divulgar é no teu diferencial. Então, eu sempre pensei nisso. Então, 2019 foi assim, 2020 veio uma pandemia onde realmente eu fiquei assustada, todo mundo ficou assustado, ainda estamos, né, passando por isso, mas eu pensava assim, eu não vou deixar isso acabar. Eu já tinha 40 pessoas e eu comecei a fazer live, não tinha podcast, não tinha... Eu peguei essa parte. A live não ficava nem gravada, gente. Não era aquela fase que todo mundo fazia live, não ficava gravada, e uma hora caía. E as vendas nas lives, gente, era muito legal. Sim, então eu fui levando leilão, assim. Leilão do WhatsApp, eu fiz. Leilão do WhatsApp. A gente gerou muito dinheiro com leilão de WhatsApp. Muito, tem muitas histórias maravilhosas. A Chef Sil é uma que ela conta pra todo mundo. E teve um momento no leilão de WhatsApp que ela pagou o aluguel dela. E não, mas Ju, mas você só ofereceu um produto dela. Sim, mas todo mundo lá no leilão que disse eu quero, e foi dando lá o lance, ela foi esperta. Ela ligou para todo mundo e pegou o lance final, que a última tinha dado. Olha, se você quiser, eu vendo. Aquela que tinha dado o lance um pouco menor, né, no início, eu vendo pelo lance daqui. Então ela fechou 10 ou 20 vendas. Vendi também, eu vendi no leilão das Ladies, eu vendi. Porque se aquela pessoa se interessou, é como se ela tivesse entrado na tua empresa. Claro, com certeza. Ou ela entrado na tua loja. É que assim, para ela ter se interessado, para ela ter dado um lance e falado que ela também queria, assim, não é somente o valor, não é somente o preço que está vendendo ali. É o teu trabalho, o teu produto, né? Isso mesmo. Daí... E aí eu comecei a fazer as lives, e foi dando certo, assim, sabe? Live, o leilão, foi dando tudo certo. Mas de repente começou a murchar, né? Porque ninguém mais sabia quando ia voltar, o que ia acontecer, mas eu não deixava a peteca cair. Eu conversava com aquela pessoa na live, batia um papo com ela, não importando quantas pessoas estavam assistindo, a minha importância é que eu tinha um tempo para falar com ela, e ali a gente falava sobre negócio, falava sobre o que ela podia fazer na pandemia, buscava soluções. E aí eu iniciei um novo trabalho, como você estava falando, né, que daí depois eu tive que aí mesmo assim eu mantinha o Ladies ali fazendo os eventos à noite, os eventos, né, como dava o meu tempo, até que eu tomei a decisão. Daí agora, né, eu entendia que não era só a confraternização, que não era só as palestras dos outros, né, porque daí em 2022 eu acabei fomentando muito, por mais que tinha sempre o Ladies Day, fomentando muito a palestra que era me oferecida, por exemplo, né, que nós temos uma parceria incrível, Sebrae, Prefeitura, Associação Comercial da cidade, então eu focava, eles estão trazendo pessoas, Empodera a Mulher, que é a nossa parceria, então tudo que tinha de evento eu jogava para as meninas, falava assim, olha, nós temos evento para ir, e tanto que elas falaram, Ju, você não vai parar, chegou em 2021 eu fiz isso, 22 que eu já estava, né, pedi sair da prefeitura e vim trabalhar só com leites, chegou novembro, março, era o mês da mulher, e aí eu falei pro meu marido, eu preciso retomar quem eu sou. Eu tive uma crise de identidade, eu já não sabia quem eu era, né? E aí eu falei, agora eu preciso ir em todos os eventos de março, principalmente em março, que tinham muitos eventos. Sabe, vocês já assistiram aquele filme Sim Senhor, do Jim Carrey? Assista um dia, ele tem que dizer sim pra tudo. O Jim Carrey já é um barato, né? E ele tem que dizer sim pra tudo. E aí eu dizia sim pra tudo. Você me convidava pra algo, eu dizia sim, eu vou. Mas eu fiz uma agenda, não ia no mesmo lugar. Mas eu tinha evento de segunda a segunda. Pedi paciência pra família, cheguei pro marido, falei, marido, é o seu momento de ficar com esses 3 anjos. Minhas filhas já são mais velhas, né? Só tem um pequenininho, o Eric. Falava, agora você vai atender eles pra mim e eu vou... Mas domingo, porque normalmente, né, sábado e domingo, domingo principalmente, você não me vê no celular. Mas até domingo eu tinha um evento, eu aceitava, porque eu falava que eu tinha que me reposicionar. Era o momento de eu, né, eu já tinha um posicionamento como Juliana do Grupo Leites, mas como eu estava com outro trabalho, eu estava naqueles 2 ainda ali. Então em março foi muito evento, inclusive eu e a Gia, a gente se encontrava em todos, né? E aí eu falava, agora eu vou me recolocar. E foi ali que eu digo que março de 2022 foi mais um pontapé novo, diferente para Juliana, para
como pessoa, né? Todas as decisões que eu tomei, as assertivas, as não assertivas, mas daí a Juliana era 100% Agora a Juliana é a Juliana do Grupo Leites. Do Grupo Leites. Total. Não, e da família também. Eu tenho que me dividir ainda com a família. Profissionalmente, né? Principalmente da família, mas profissionalmente eu sou a Juliana do Grupo Leites, que amo o que faço, que é o meu propósito de vida, que hoje entendo que eu posso passar também esse meu conhecimento para outras pessoas, né? Sempre entendi. Está passando, está inspirando várias mulheres, várias pessoas. Hoje, assim, muito mais. Hoje eu sou convidada para alguns lugares e eu vou contando o que eu faço e inspiro outros grupos a continuarem, a seguir em frente também, porque é um desafio, né? Vou tirar a dificuldade de falar de novo do desafio. É um desafio todos os dias, trabalhar com mulheres, 100% mulher. Porque muitas vezes você participa de movimentos onde tem homens e mulheres, movimentos só masculinos, é diferente. Não estou desmerecendo um ou desmerecendo o outro. Nós mulheres temos mais sentimentos, nós mulheres temos hormônios que os homens nunca entenderão o que a gente sente. Com certeza. Né? Então, é por isso que eu falo, o homem, se ele vai tomar banho e passar o gel no cabelo, ele não vai sentir como a gente quando sai do salão de beleza. Não, é diferente, né? Pra nós é diferente, a gente sai mais bonita, a gente sabe, o cabelo fica melhor, o rosto, a gente sorri mais. É só você ir pro salão fazer unha, fazer cabelo, fazer maquiagem, você se sente fica mais radiante. bonita. Sim, o filtro do Instagram ajuda muito também. E aí vai. Então, assim, foi quando essa decisão na minha vida tomou e eu segui agora o meu rumo e agora eu cada vez mais estou entendendo qual que é meu propósito e o que eu devo fazer para. E você está mais leve com a decisão? Demais. Eu sofria, né? Porque essa pergunta é minha, tá? Ninguém perguntou. Essa pergunta é minha. Eu estou perguntando porque assim, como eu falei, quando eu participei do podcast, que eu ouvi essa palavra, você precisa encontrar o seu propósito, tomar suas decisões. Não tem como você ficar com muitas coisas. Eu, particularmente, me encontro numa encruzilhada nesse momento, né? Quando eu falo isso, eu não falo isso com relação a estar indeciso, mas sim ter várias opções. Isso é maravilhoso, né? Então, eu tenho várias opções, porém, eu entendo que eu preciso, eu vou ter que filtrar algumas coisas aí, porque eu sei que eu preciso focar melhor, né? Até ontem eu estava conversando com a Aline lá, falei, Aline, me ajuda que a minha cabeça está a 1.000.000 por hora, eu tô com umas ideias muito doidas, tadinha da Aline, que dó da Aline. E fazer tipo uma tabelinha mesmo, amiga, Exatamente. Sabe assim, colunas, prós e contras, colocar decisão. Exato. Eu só digo para as pessoas, eu acho que é uma mensagem que eu gosto sempre de deixar, não façam as coisas no impulso. Sabe aquele de contar até 10? Até 3 já resolve, gente. Mas o até 10, e assim, não é assim, 1, 2, 3, 4, 5, 10, não. Segundos mesmo, sabe? São 10 segundos para o teu cérebro entender que você não precisa responder naquele momento, você não precisa tomar atitude naquele momento. Exatamente. Né? Já dizia uma frase que diz na escola que A2 não brigam, e é verdade. Porque se você tomar a decisão naquele momento de não enfrentar, não estou dizendo para ser boba. Eu às vezes escuto algumas pessoas me dizendo, mas Ju, você é muito boba. Eu não sou boba, eu sou muito esperta, gente. Eu tenho em mim que eu preciso ser assim para acalmar. Alguém precisa acalmar a situação. Não, claro, com certeza. Então, decisões tomadas erradas, né? E para você ter mais assertividade, vamos dizer, na sua decisão, é colocar no papel, amiga. De verdade, pegar o caderninho lá, escrever. E a gente diz assim, né? Como nós estamos no 35 mais, se é que vocês nos entendem. 35 mais, adorei, 35 mais. Como nós estamos no 35 mais, primeiro que somos seres humanos, então sempre vamos errar. Mas, quando você passa dos 35, você já tem que errar o mínimo possível. Isso mesmo. Né? Procurar errar menos. A gente, assim, o jovem, ele tem mais tempo de ficar errando, a gente sempre vai arriscar alguma coisa. Mas a gente tem que procurar arriscar da maneira mais assertiva possível. A idade conta muito, né? Verdade, a experiência vem, né? A gente vai ter que encerrar, mas antes disso, conta pra gente em quantas ladies somos hoje.
Então, com as entradas, né? Então eu acredito que já estamos chegando a 190, porque as entradas não estão na lista e a pessoa aqui para números é assim, eu tenho que olhar lá na lista das coleguinhas da minha equipe, porque, gente, no início era só eu, né? Hoje não, nós temos uma equipe. Era uma eu-equipe. Eu presa, eu tudo. E o Ladies ainda continua sendo o Ladies da Juliana, mas eu tenho uma equipe onde eu sou muito feliz com ela e também que, gente, quando vocês pensarem em uma equipe, vocês também pensem com carinho e com calma, não peguem a primeira pessoa, né? Tudo com tranquilidade. Então eu tenho aí um conselho maravilhoso, formado pelas meninas aí que me ajudam muito, que me apoiam. Eu tenho hoje um financeiro, que era algo que me jogava, né, aquela pressão, porque é uma pressão muito grande. Hoje eu tenho financeiro, tenho administrativo e tem também o marketing, né, da Aline maravilhoso, enfim. E elas me passam essas informações, porque para mim eu só vivo ali, né? Então hoje dentro do grupo, se eu não me engano, estão com 170, 180 ladies, mas eu tenho mais marcas. Então eu tenho 190 marcas com 170 ladies, porque muitas ladies, eu tenho ladies com uma empresa, 2 empresas, né, 3 empresas. Entendi. Tem ladies com mais de uma empresa dentro, que representam mais de uma empresa dentro do grupo. Por exemplo, a Gi, ela tem o Empodera Mulher, de apoiadora, rádio, portal. Então são já 2 empresas para uma lady. Entendi. Então a gente tem essas questões, né? Você tem uma empresa, a Aline tem 3 empresas com a gente. Então a gente sempre fala que a lady, então hoje 190 marcas dentro do grupo. Mas meu sonho, né, que eu vou deixar bem registrado aqui para vocês não esquecerem, é reunir essas mulheres, né? A gente tenta, ontem fizemos uma foto com quase 60, 70 mulheres, mas ainda faltam as outras 100 a gente conseguir achar uma data, porque a gente sabe como é difícil. É difícil. E eu não quero colar rostinhos que não foram ali na foto, eu quero um evento presencial. Mas isso é um propósito agora, né, um sonho para 2023. De repente alguma coisa caracterizado lá com uma camiseta com a marca da pessoa atrás, com a logo atrás, alguma coisa assim, porque daí porque elas querem reconhecer, vai vir o bottom, gente, calma. Então, ontem pediram crachá, pediram pra... Gente, o pessoal tá muito desesperado, porque elas não estão reconhecendo mais ninguém. Eu digo pelos encontros, assim, de repente para fazer um encontro, né, faz a camiseta, uma ideia, mesmo, né? Isso mesmo. A camiseta do Ladies com a logo atrás, a empresa atrás, para saber quem é. E o nome da pessoa, né? O nome da pessoa para saber, né? Porque daí, para fazer o encontro de todos, eu acho que seria muito legal. Ó, já uma ideia maravilhosa aí, né? Gente. Camiseta, ó. Na verdade, essa ideia aí, sabe onde eu vi uma vez, que eu achei bem legal? Uma família, não me recordo muito bem o sobrenome, mas tem uma família em Curitiba, uma família tradicional, que eles se reúnem todos os anos. E daí eles fazem assim, por exemplo, tem 90 integrantes na família. Cada integrante usa uma camiseta. Que legal. Com um número atrás. E o número é referente à idade. Então todos são numerados, referente à idade. Quando a mãezinha está grávida, então tem lá a idade dela atrás, o nome dela, e daí na frente um 0, porque tem um bebê na barriga. Que legal. E quando perdeu uma pessoa da família e quer colocar a homenagem, coloca na manga. Ai, que coisa eu achei mais lindo. Linda. Tipo assim, você perdeu lá uma pessoa da sua família, no dia dessa festa, eles colocam lá, por exemplo, foi que nem eu, né? Foi meu irmão. Aí eu coloco lá, eles colocam uma tarjinha preta, o nome da pessoa em memória. Dizer, que lindo. Achei muito legal isso daí. Para identificar, né? Daí, quando o repórter perguntou, acho que foi aquela moça lá do Plug que fez essa reportagem. Ela falou assim, por que vocês fazem isso? Daí ela falou assim, que eles contaram lá, a matriarca da família contou que é uma maneira das pessoas não faltarem na festa. Ai, que coisa mais linda. Porque a gente precisa relembrar, né? A pessoa meio que fica amarrada aquilo. Ela não falta na festa. Porque ela tem uma camiseta em casa, lembrando que ela tem que ir na festa naquele dia. Que legal. Eu achei bem interessante. Gostei da ideia. Bora lá. Lady, vocês estão ouvindo isso? Vamos pensar nisso daí. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, porque a Marina está melhor de café. Não, ainda não acabou. Como é que chama isso? Ampulheta. Gente, isso aqui é muito chique. Vai ficar aqui no podcast das Ladies, pra eu relembrar esse horário. Vocês são testemunhas que a gente tem um tempinho ainda aqui, né? Eu virei depois de quase meia hora acabando já. Ju, foi um prazer receber você aqui. Um bate-papo muito gostoso.
Se a gente tivesse mais uma horinha, se a Marina liberasse, não vou olhar para ela, se ela liberasse mais uma horinha, a gente teria assunto para conversar. Teríamos, mas verdade. foi um bate-papo muito proveitoso, muito lindo. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Eu já falei isso para você inúmeras vezes e repito, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua iniciativa. E você estava falando para a gente a respeito do teu, que já não é mais um projeto, já é uma realidade, que é vender o seu serviço, né? Como você dá treinamento para pessoas que querem gerir grupos, Assessoria, isso, né? isso mesmo. Então, assim, gente, isso daí hoje é uma inovação. Né? Então, de repente, alguém está assistindo, alguém que teve essa ideia, vai ter o seu próprio grupo, já tem seu próprio grupo, gostaria de ter maior visibilidade, entre em contato com a Juliana. Quem está assistindo também gostaria de entrar para o Grupo Ladies, Ju, deixa aqui o Insta, deixa aqui todos os contatos para a pessoa entrar em contato e vir ser uma lady com a gente. É isso aí, meninas. Ó, o Grupo Ladies, entrem lá, todas as plataformas, todos os lugares, Grupo Ladies. Venham participar com a gente. Tem um segmento que você, né, ainda nós não temos do grupo, venha participar. Hoje o grupo acontece em São José dos Pinhais, os movimentos, os encontros. Quem é vista é lembrada. Eu sempre digo isso. E se você quiser novos resultados, desejar, porque não é só querer, tem que desejar novos resultados, você precisa ter novas atitudes. Então participe, onde você estiver, grupos na sua cidade, movimente-se, faça coisas novas e não fique de mimimi. Essa é a palavra, né? Que não tem outra que a gente consegue. Me falaram hoje de milindre, o mimimi veio de milindre, mas é isso mesmo, gente, é mimimi, nada de mimimi. Encontre onde você estiver projetos, encontros, onde você vai se conectar com pessoas, porque essa é a minha expertise, conectar pessoas e fazer aí essas meninas saírem da zona de conforto, né? Aquela zona que fica ali quietinha, não, eu vou lá e cutuco o tempo inteiro para participarem dos movimentos e tudo mais. Então venham ser uma lady, e se também quiserem o meu trabalho em outros lugares, em outros grupos, eu estou aqui à disposição, me procurem, me chamem. Isso aí. E assim, ó, eu entrei pro Grupo Ladies, na verdade, acho que com o intuito que todas as ladies entram, que a gente entra por curiosidade. Quem é lady, vamos esquecer que a Juliana está aqui, mas nós entramos por curiosidade, a gente entra para saber como é que vai ser, a gente entra com bastante expectativa. Ai, vou vender muito, mas acima de qualquer venda, gente, o que eu encontrei lá dentro foi conexão. E quando eu falo de conexão, não é apenas de ganhar dinheiro com as conexões que você está fazendo. Ganhar dinheiro é muito bom. Quem não gosta de ganhar dinheiro? Mas conhecer pessoas. Eu trouxe pessoas para a minha vida que eu sei que eu vou levar para sempre, que eu conheci dentro do Grupo Ladies. Entendeu? Isso é maravilhoso. Eu conheci, a minha mente abriu de ver experiências de algumas pessoas. Então, assim, é muito legal. E tem mais uma coisa. Quando tem o Ladies Day, por exemplo, quem quer participar não precisa ser lady, tá? Você pode ir como empreendedora. Não, você pode ir como convidada para você conhecer, para você ver como é que é. Tá bom? Isso mesmo. Então, pessoal, ó, entra lá, dá uma olhadinha lá no nosso grupo, porque eu também faço parte do Grupo Ladies. Entra lá, @Grupo Ladies no Instagram, Facebook, tem YouTube. o YouTube. E daí, Site. e agora vai voltar também o podcast da Ju. E vocês vão poder acompanhar. Isso A Maria mesmo. Rita mandou aqui: maravilhosas meninas, gratidão por compartilhar essas histórias inspiradoras. E Maria Rita é um presente de Araucária que eu recebi, que está aqui com a gente já no Grupo Ladies São José. Um beijo, pessoal. Muito obrigada a quem esteve aqui. Se você assistiu só um pedacinho, não conseguiu assistir tudo, ou gostou do conteúdo de hoje, quer compartilhar com alguém, eu vou agora, quando terminar, vou deixar o link aqui nos stories para que vocês compartilhem, assistam, mandem para os amigos, assistam de novo. Se vocês perderam algum pedacinho interessante, o bate-papo de hoje foi muito 10. Obrigada a quem esteve aqui, obrigada, Ju. Obrigada, E até menina. terça-feira que vem, mais um podcast da Beleza. Tchau, tchau.